Olá, alunos da Faculdade de Suzano, da matéria de Processo Penal. Hoje estamos em mais um vídeo nesse período de distanciamento social para dar continuidade aí no nosso conteúdo. Desta vez agora para falarmos de sentença. Nós falamos até agora dos procedimentos, do procedimento comum, do procedimento comum ordinário, do procedimento comum sumário e do sumaríssimo. Em ambos os procedimentos, nós falamos aí, discorremos por todos os atos do procedimento e encerramos aí com a audiência de instrução, debates e julgamento, certo? Expliquei para vocês como funciona uma audiência, nós falamos um pouquinho disso, E agora nós vamos entender o que acontece após a audiência, certo? Tivemos a audiência, o juiz foi lá, ouviu aí a vítima, se for o caso, se tiver a vítima foi localizada, se for possível isso, ouviu aí as testemunhas de acusação, ouviu as testemunhas de defesa e por fim encerrou a audiência, com o interrogatório do réu. E aí? Encerrou o interrogatório do réu, veio a acusação e fez as suas alegações finais, seja ela de forma oral ou de forma escrita. A defesa foi lá e também fez as alegações finais, seja de forma oral ou seja de forma escrita, dependendo do ato aí, conforme as coisas ocorreram, E aí, após isso, com esses documentos em mãos, o juiz deve finalizar aí proferindo uma sentença. Mas e aí? Como que é feita essa sentença? Como que ele faz essa sentença? Ele faz do jeito que ele quer, da cabeça dele, do jeito que ele acha que bem entende, do jeito que ele bem entender, ele vai lá e faz? Não. Ele deve seguir aí algumas regras para que essa sentença cumpra os requisitos mínimos, os requisitos legais que estão previstos no Código de Processo Penal, tá? E aí, quando ele inicia a sua sentença, ele tem que cumprir algumas formalidades no ato, ou seja, ao redigir a sentença, ela deve possuir alguns requisitos, Ela tem alguns requisitos que devem constar neste documento, tá? E quais são os requisitos? Então, a sentença, obrigatoriamente, para que ela tenha uma validade, ela deve conter aí o nome das partes, Ou seja, o Ministério Público, que é uma parte processual, e o réu, os acusados, Tá? Quando não for possível isso, ele deve ter indicações necessárias aí para identificá-la, deve ter algum meio de identificar aí o réu, Depois, ela deve constar ali uma exposição sucinta, um resumo, digamos assim. A verdade é isso, é um resumo, tá? É um relatório, nós chamamos, o nome técnico disso é relatório, contendo aí a exposição sucinta, de uma forma bem resumida, da acusação e da defesa. Como é feito isso? Ele vai lá e fala o que a acusação quer, o que a acusação está alegando, Alega, o réu ele está sendo acusado de cometer um crime de roubo, porque tal data fez isso e tal ato. Fechou? A defesa vem e alega que ele deve ser absolvido porque ele não estava no local no dia e explica os fundamentos lá, certo? Tá? Então ele vai falar ali o que a acusação quer e o que a defesa quer, tá? E é lógico, do que o réu está sendo acusado, A indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão, tá? Então ele vai ter que explicar o porquê que ele tomou aquela decisão. Então ele vai ter que explicar nos fatos, se baseado nos fatos que aconteceram, nos fatos que foram comprovados ali até a audiência, E no direito, Ele vai ter que explicar ali na parte do direito onde a lei prevê isso, o que a lei fala sobre isso, o que a doutrina fala sobre isso, que a jurisprudência fala sobre aquele fato, tá? E ali no final ele vai ter a indicação dos artigos de lei aplicado, ou seja, ele deve indicar ali onde ele está fundamentando aquilo. Se ele falar, porque a lei processual fala que ele deve ter um regime inicial de pena, um regime inicial fechado. Então ele deve explicar onde fala isso, tá? Por que ele deve aplicar isso, certo? Então ele deve fundamentar com os artigos incisos da lei, tá? Por último, nós temos o dispositivo, tá? O dispositivo é uma das partes mais importantes da sentença ali. Porque no dispositivo, ela fala ali, na verdade, basicamente, o que ele está concluindo. É uma espécie de conclusão do que ele falou
durante toda aquela sentença, durante todo o momento que ele escreveu o que ele quis dizer ali. Então, basicamente, o dispositivo é um parágrafo, onde vem lá escrito da seguinte forma: ante o exposto, né, julgo procedente ou julgo improcedente a ação penal para condenar ou para absolver o réu com fundamento em tal artigo, em tal inciso. Tá? Esse é o dispositivo, certo? É a parte final. Então, é curioso porque sempre que você vai ter uma decisão, uma sentença, né, isso é válido tanto o processo penal, tanto o processo civil. Então, toda vez que você tem uma decisão ali, uma sentença, né, se você não quiser ler aquelas folhas todas, lógico, é extremamente importante ler tudo para ver se ela cumpriu todos os requisitos e por que ele está fundamentando nisso. Mas se você quer ir direto ali, quer saber, não, ele foi condenado ou não foi? Então você já vai lá no final, folheia ela, vai até o final. No último parágrafo lá você vai encontrar um parágrafo que vai começar dessa seguinte forma: ante exposto, julgo procedente ou julgo improcedente a decisão, a pretensão punitiva, ou julgo improcedente aí para absolver o réu. É isso que vai estar lá no final, no último parágrafo, tá? Então basicamente você encontra o resultado desse processo naquele último parágrafo, tá bom? Então vocês aí, quando estiverem atuando, ou quem já faz estágio, ou quem vai começar o estágio aí em breve, já sabe que quando tiver uma decisão, você já sabe, já vai direto lá no final que você vai saber o que ele decidiu ali, tá? Depois vocês voltam e lê de uma forma mais detalhada tudo que o juiz determinou naquele ato, certo? E por último, para finalizar, vai ter a data e a assinatura do juiz, tá? Uma pequena observação que eu faço, pode parecer besteira, mas se ela não constar essa data aí, constar a assinatura do juiz, ela se torna inválida, tá? Mas hoje em dia, isso ocorre da seguinte forma: assinatura digital, tá? É que agora, com os processos digitais, né, que são a maioria hoje em dia, todas as assinaturas do juiz ocorrem de forma digital. Então, quando você pegar uma sentença, você vai olhar do lado ali, no canto da página, ali no canto direito. Se você observar, vai ter umas letras pequenas ali que vai estar escrito como esse documento foi assinado digitalmente, a data e a hora que ele foi assinado, né? E vai constar lá também um código para você validar esse documento, tá? Você pode consultar no site do Tribunal de Justiça se aquele documento é original ou não, tá legal? Então toda sentença vai constar isso, todo documento judicial consta essa assinatura eletrônica ali na lateral, tá bom? E aí, quando o juiz vai proferir a sentença, vamos voltar um pouquinho, antes da gente falar aí de como ele constrói a sentença, que a gente vai estudar detalhadamente como é feito, como é construído a sentença. Antes disso, ele vai poder agir de duas formas, antes de tomar a decisão final ali. Temos dois institutos previstos no Código de Processo Penal aí que são interessantes, que nós devemos conhecer, que são o emendatio libelli e o mutatio libelli, tá? Estão lá previstos no 383 e no 384 do Código de Processo Penal. E o que isso significa? O emendatio libelli, na verdade, ele se dá aí em um erro que não prejudica a defesa, né? É um erro que pode ser corrigido pelo juiz, tá? Que em seguida ele vai proferir a sentença sem que as partes se manifestem. Professor, que tipo de erro? Então vamos lá, o que diz o artigo 383? Haverá o emendatio libelli se o juiz entender que os fatos narrados e provados devem possuir tipificação diversa daquela colocada na denúncia ou na queixa. Então, poderá simplesmente condenar o réu por outro artigo, ainda que isso signifique aplicar pena mais grave. O que isso significa na prática? Por exemplo, o réu está sendo acusado por um furto, por um crime de furto, certo? E ali no ato da audiência, fica demonstrado que houve uma violência. Então, ele foi lá, por exemplo, ele estava sendo acusado por furto de uma carteira, digamos assim. E aí, no ato da audiência, com o depoimento dele, com o depoimento das testemunhas, fica comprovado que ele, antes de pegar a carteira, ele ameaçou a vítima. Tá? Ele ameaçou a vítima, foi lá e colocou a mão no bolso e puxou a carteira. Então, isso deixou de ser um furto e foi um roubo. O que isso significa? No ato do juiz, na hora dele condenar, ele pode
condenar o réu pelo crime de roubo, tá? Pode condenar o crime de roubo, mesmo que signifique uma pena um pouquinho mais grave. É lícito ele fazer isso, ele pode fazer isso, tá? Ficou comprovado ali, mesmo que o Ministério Público não se manifeste, certo? Então ali ele viu que a tipificação foi errada. Estava constando isso lá. Estava constando até isso no momento, não foi colhido o depoimento, mas o Ministério Público, por algum erro, algum equívoco, denunciou aí dessa forma, certo? Tá? Então temos então um emendatio libelli. Tá? Isso também pode acontecer aí de uma forma ao contrário, pode acontecer de forma contrária. Então, todos os fatos que foram narrados na denúncia levam a crer que foi cometido um crime de furto. Mas, na hora de apresentar a denúncia, o Ministério Público colocou que foi um roubo. Tá? E aí isso fica comprovado ali na audiência que realmente foi só um furto mesmo. Não mudou nada nos fatos. É a mesma narrativa fática do que aconteceu. E aí, o que ele faz? Em vez de ter um novo ato, de marcar uma nova audiência, de marcar novas manifestações, o juiz de ofício vai lá e aplica uma pena mais leve, né? No caso, a pena do crime de furto. Tá? Isso é o emendatio libelli. Tá? Já o mutatio libelli, ele se dá por um erro que muda a característica do crime. Aqui sim. Aqui teve uma narrativa fática, né? Teve a narração dos fatos, narraram-se os fatos lá, porém, na audiência descobriram que os fatos ocorreram de uma forma completamente diferente, né? Então, nesse caso aí, podemos utilizar o exemplo que ele foi lá, ele estava sendo acusado por um furto, né? Por um furto de um comércio, foi lá e furtou. Porém, na narrativa dos fatos, descobre que ele tinha a participação de mais uma pessoa, né? Por exemplo, que estava ameaçando aí o caixa do supermercado, dessa loja, sei lá. E aí mudou os fatos. Ou seja, aquilo que foi narrado na denúncia se divergiu, mudou, foi alterado. A narrativa que tinha lá dos fatos, né? A história que foi contada, foi completamente alterada pelas provas novas que foram apresentadas, certo? Então, nisso daí vai mudar aí não só a tipificação, pode mudar mais fatos do crime, né? Ele pode ser acusado por outros crimes também, pode ser acusado por mais qualificadoras, dependendo da situação. Então, dessa forma, quando ocorrer isso, o Ministério Público deverá aditar a denúncia, ou deve fazer o quê? Deve emendar essa denúncia, corrigir essa denúncia, tá? Para incluir esses novos fatos, certo? E aí, se isso ocorrer, ele vai ter um prazo de 5 dias após essa audiência, né? Temos a audiência de instrução, vai ter mais 5 dias para que ele emende essa denúncia, né? E depois a defesa também terá mais 5 dias para se manifestar sobre essa emenda. E aí depois disso teremos uma nova audiência onde as pessoas podem, as partes podem inquirir mais 3 testemunhas, né? Podem arrolar mais 3 testemunhas e ouvir mais 3 testemunhas, além daquelas que já foram ouvidas anteriormente, tá? E aí vai ocorrer um novo interrogatório do acusado e nova realização de debates e, por fim, o julgamento, certo? Tá? Isso ocorre quando mudam os fatos. Por quê? Via de regra, se entende que no processo penal, o réu não se defende apenas da tipificação, não se defende do tipo penal em si. Ele se defende dos fatos que ele está sendo acusado. A defesa é contra os fatos que estão sendo acusados, certo? Ele vai se defender dos fatos. Então, quando muda apenas a tipificação, não há alteração nos fatos, então ele não precisa emendar, digamos assim, sua defesa. Mas, se houver alteração dos fatos, ele tem o direito, pelo direito de ampla defesa, aí, de se manifestar dessa nova acusação e de se defender dessa nova acusação, desses novos fatos, certo? Por isso que existem esses dois institutos. Tá legal? Então, nos crimes de ação pública, aí, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma delas tenha sido alegada. O que isso significa? O que acontece? Quando se tem as alegações finais lá, o Ministério Público, ele pode acontecer que do Ministério Público, no final,
requerer que o réu seja absolvido. Ou seja, a acusação entende que ele não cometeu o crime ou que tinha alguma excludente de licitude, algum ponto aí que ela entende que ele não deveria ser condenado. E neste momento, a acusação vai lá e fala, ó, eu requeiro a absolvição do réu. E aí, o juiz é obrigado a absolver o réu? Não. Não. O juiz ele tem a liberdade para decidir com base naquilo que foi produzido até ali. Tá? Então, ele tem essa liberdade para, ao final do processo, ao final ali da audiência, sentenciar, condenar o réu, mesmo que o Ministério Público requeira a absolvição. Tá? Ele tem essa liberdade, ele possui essa autonomia, certo? Então, não se surpreendam se caso isso ocorra aí na prática. O Ministério Público entende que ele não deveria ser condenado, mas o juiz, com base naquilo que foi produzido até ali, entende que deve sim haver uma condenação. Tá legal? E bem como ele também pode reconhecer aí agravantes, né? Reconhecer agravantes ou até mesmo reconhecer atenuantes, mesmo que as partes não tenham alegado. Se ele entender que houve ali, que tem aquele cabimento, ele pode aplicar, tá? E aí, quando o juiz pode absolver o réu? Tá? Para absolver o réu, ele deve identificar algum ponto que esteja presente lá, algum inciso do artigo 386, tá? Então, ao final ali da audiência, né, ou ao final das alegações finais, que sejam por memoriais, ele deve identificar algum desses pontos, e é com base nisso que a defesa deve trabalhar, tá? A defesa deve sempre buscar comprovar algum desses pontos. E quais são esses pontos que ele pode observar para absolver o réu? Vamos lá? Primeiro ponto. Estar provada a inexistência do fato, certo? Então, ficou provado, nesse primeiro inciso, ficou provado ali, houve uma comprovação, certo? Provou, teve provas de que o fato não existiu, tá? Um exemplo clássico disso, teve lá um crime de lesão corporal, né? Pode até ser uma violência doméstica que seja. A esposa vai lá, a mulher, né? Que infelizmente é o comum acontecer, tá? Ela vai lá, fica com raiva do cidadão e vai na delegacia da mulher e fala que sofreu uma violência, que apanhou do marido e tudo mais. Ela faz lá um exame de corpo de delito e fica comprovado que não houve nenhuma violência. Tá? Completamente diferente do depoimento dela. Ela fala que foi espancada e tudo mais, mas não tem nenhuma violência, não tem nenhuma marca de agressão, certo? E aí o que acontece? Nessa audiência ficou comprovado através desse laudo, ou até mesmo por testemunhas, que esse fato nunca ocorreu, que nunca houve essa violência, que ela nunca apanhou do marido, certo? Então está provado ali a inexistência do fato. Comprovou que esse fato não existiu, certo? Comprovou que esse fato não existiu. Segundo inciso, não haver prova da existência do fato. Aqui é diferente. No outro lá, nós provamos que o fato não existiu. Aqui é diferente. Aqui não existe prova de que o fato existiu. Não há nenhuma prova que aquilo ocorreu, certo? Não há nenhuma prova que aquilo ocorreu. Então, pode acontecer isso como? O sujeito foi capturado lá com uma pequena quantidade de droga e alegaram que ele era traficante, que ele estava utilizando aquela droga, sei lá, 3, 4 pinos, o que difere o tráfico, na verdade não é a quantidade, sim a finalidade. Então ele estava lá com 4 pinos de cocaína, né? E aí o policial pegou e falou, não, você estava traficando, porque você ia vender essa droga ali para outra pessoa, certo? E aí na prática, ali na audiência, comprovou que não existia uma situação de tráfico, e sim que ele estava com aquela droga para consumo próprio. Então não tem prova da existência do fato. Poderia até ocorrer, né? Até poderia ser, mas era uma mera suposição, porque não comprovou, não existia uma prova que ele realmente pegaria aquela droga e iria vender, tá? Então, existe a ideia do fato, você tem a suposição do fato, mas você não tem prova dele. Se você acha que aquilo pode acontecer, poderia ter acontecido, né? Mas você não tem prova disso, você não consegue provar isso, tá? Você não tem nenhuma prova disso. Então, aqui existe aí, não há provas para você condenar, tá? Não há provas, não existe nenhuma prova que esse fato existiu, certo? Terceiro, não constituir o fato infração
penal, certo? Então chega-se a acontecer uma situação lá. E aí no final, ficar comprovado que aquilo não é um crime, tá? Quando isso ocorre? Por exemplo, aí pode acontecer com um cara sujeito também que é apreendido com uma certa quantidade de pó branco, ele é preso, e aí alegam que aquilo é cocaína, por exemplo, e aí por alguma situação, alguma circunstância, acaba não ocorrendo aí feito a perícia dessa droga no momento oportuno, e ela é apresentada posteriormente no final, né? Só na audiência. E aí na audiência a prova apresenta lá que realmente aquilo não era droga. Isso é crime? Não. Então não temos uma infração penal. Aquilo, sei lá, era farinha de trigo. Então não há uma infração penal, certo? Não constitui uma infração penal, tá? Próximo inciso. Estar provado que o réu não concorreu para infração penal. Quando ocorre isso aqui que o réu não concorreu para infração penal? Por exemplo, isso é muito comum acontecer às vezes com crimes de roubo, né? Crimes contra o patrimônio. Que o sujeito vai lá e fala, foram 4 pessoas. Eram assim, um alto, um gordo, um negro, um outro branco, um alemão, por exemplo. Eram essas pessoas que me roubaram. Aí a polícia vai lá, encontra pessoas conversando ali, né, na rua, tá? E aí a vítima identifica e fala, eu identifico esse eu tenho certeza que estava comigo, certo? E aí ele leva todo mundo. Fala, não, tem 4 sujeitos aqui, vamos levar, porque se um deles está aqui no meio, os outros 3 também contribuíram com o crime. E aí ocorre que no momento exato do crime de roubo, certo? Um desses sujeitos lá, aparece uma filmagem em um local distante de lá, tá? Parece uma filmagem em um supermercado, comprando alguma bebida, sei lá. Tá lá no supermercado, aparece ele na filmagem no exato momento do roubo, tá? Então o que temos aqui? Existe uma prova, certo? Temos uma prova de que ele não concorreu, ou seja, de que ele não participou do crime, tá? Ele não teve nenhuma participação. E aí está provado, nós temos uma prova disso, certo? E aí a gente usa esse artigo, esse inciso, para absolver o réu, tá? O próximo. Não existir prova do réu ter concorrido para a infração penal. Aqui é diferente. Aqui, diferente do outro, nós temos prova que ele não comprovou, que ele não estava lá. Mas aqui não existe prova que ele estava. Então o Ministério Público ali, durante todo o processo, foi incapaz de provar que o réu contribuiu para o crime. Então ele teve lá todo o momento dele, teve as oportunidades, produziu as provas que ele julgou necessário, mas nenhuma prova indica que o réu participou desse crime. Então temos o crime existiu, tá? O crime ocorreu. Nós temos certeza que o crime ocorreu, mas não tenho como provar que ele participou desse crime. Então nesse caso, como não existe prova dele ter participado desse crime, né? Então aí se exclui, se absolve esse réu, tá? De repente isso pode acontecer quando tem mais de um réu, e um de fato contribuiu com o crime, participou, mas os outros eu não tenho como provar, não tenho a participação deles. A vítima de repente está lá e fica em dúvida se realmente são aqueles que estavam com ele, né? Se realmente foi aquelas pessoas que roubaram. Então, nesse caso, não existe prova de que participaram, de que teve uma participação desse crime, tá? Não tenho prova de que eles de fato não participaram, não tenho nada que prove, não tenho um álibi, mas não tenho prova também para condená-los, certo? O próximo ponto aqui é existir circunstância que exclua ou isente o réu da pena. Então, nesse caso aqui, estamos falando das excludentes de ilicitude e culpabilidade, né? Elas estão previstas aí lá no artigo 20 em diante do Código Penal, tá bom? Então aí é interessante a gente voltar lá. Estrito cumprimento de dever legal, estado de necessidade, entre outras. Então temos uma circunstância ali que exclui a ilicitude ou a culpabilidade do crime, tá? Então nesse caso aí, teve o crime, está comprovado que ele participou desse crime, mas temos uma excludente de ilicitude, certo? Tá? Então aí o juiz vai absolvê-lo. Por exemplo, temos aqui falando de um crime de homicídio. Um policial foi lá, né, numa troca de tiros e atingiu, baleou e matou um dos indivíduos lá, certo? O indivíduo veio a óbito. E aí, neste momento, o juiz vai observar lá
que estamos diante de um excludente de ilicitude, né? Então, diante dessa excludente de ilicitude, porque ele matou ali no estrito cumprimento do dever legal, né? Estava ali numa troca de tiro, certo? Onde não foi ele que deu a causa, os bandidos reagiram, ele foi lá e atirou, defendeu a sua vida e a vida de terceiros, né? E baleou e foi a óbito do sujeito lá, do indivíduo, do bandido, né? Ele veio a óbito, então nós temos uma excludente de ilicitude aí, tá? Neste caso, o juiz deve absolver o réu, tá? O próximo ponto. Não existir prova suficiente para condenação. Então nós temos aqui a existência do crime, nós temos indícios, mas não temos prova. Então a situação leva a crer que aquele sujeito cometeu o crime, mas não provamos, não existe nenhuma prova concreta de fato ali. Toda a situação foi analisada e não existe nada que seja realmente robusto para condenar o réu, tá? Então não existe uma prova suficiente. Temos indícios, mas não temos uma prova suficiente, uma prova realmente robusta, uma prova forte para que o réu possa ser condenado, tá bom? Certo? Então, o juiz, observando uma daquelas hipóteses que nós falamos agora, ele deverá absolver o réu, tá? Ele deverá absolver o réu. Então, nesse caso, observou aquela hipótese lá, uma daquelas hipóteses que nós falamos, deve absolver o réu. O réu deve ser absolvido, tá? Pronto, acabou a absolvição, acaba o processo ali. Ministério Público que recorra se achar justo, se achar necessário, tá? Porém, na demonstração processual segura de que o fato aconteceu e que o acusado é o seu autor, ou seja, o fato aconteceu, foi comprovada a existência do fato e foi comprovada a participação ou autoria do réu, né? O juiz deverá julgar a ação procedente. E julgar a ação procedente, o que ele vai fazer? Se é procedente, então o réu é culpado, tá? O réu será condenado. O que acontece quando o réu é condenado? E aí, o que ele faz? Então, ele vai ter que primeiro ali, após fundamentar a sua decisão com base na prova dos autos, o juiz adequará a conduta a um tipo penal específico, certo? Então vai ter que adequar aquela conduta a um tipo penal. A essa conduta, ela se adequa ao tipo penal do crime de roubo, por exemplo, né? E deverá aí seguir uma ordem lógica para individualizar a pena abstratamente combinada. Ou seja, ele tem um beabá ali, tem uma receita que ele deve seguir para que essa pena seja devidamente individualizada, independente se houver mais de um réu. Então ele vai ter que analisar a situação daquele réu para chegar à pena que ele deverá ser aplicar aí no caso concreto, tá? E como que funciona isso? Primeiro ponto aí, ele deve escolher dentre as penas combinadas. O que isso significa? Lembra quando nós estudamos aí o Código Penal? Quando você observa lá, no final sempre fala a pena 1 ano de prisão e multa. Ou 1 ano de prisão ou multa, né? 6 meses ou multa. 6 meses de detenção ou multa, né? Digamos assim. Tá lá. Se temos esse caso, se temos essa hipótese lá, se ele pega e fala pena, detenção ou multa, ele vai ter que escolher. Ou ele aplica a detenção ou ele aplica a multa, certo? Então qual é a pena combinada? É aquela lá, 6 meses de detenção ou multa. Acabou. Ele vai escolher uma ou outra. É o primeiro ponto. Segundo, fixar a quantidade de pena conforme o artigo 59 do Código Penal. Então nesse caso aqui, ele vai pegar, vou decidir, tem lá a pena, tá lá a pena de reclusão de 8 anos, que seja, né? Um exemplo aí. Pena de reclusão de 8 anos. Aí ele vai pegar, vai observar essa pena, certo? Vai fixar a quantidade da pena conforme o artigo 59 lá e seguintes do CP, né? Que ele fala sobre o quê? Dosimetria da pena, tá? A gente fala um pouquinho disso aqui depois, daqui a pouquinho. 3. Justificar o regime inicial do cumprimento da pena. Então ele vai ter que pegar e justificar. Ele vai ter um regime inicial do cumprimento, regime fechado, regime semiaberto, regime aberto. Ele vai ter que aplicar um regime desses e vai ter que justificar o porquê
que ele está aplicando aquele regime, tá? Quatro, aplicando pena de multa, né? Então, se ele pegou e vai falar, aqui tanto faz, se ele escolher a pena de multa, ou se for uma pena, a pena de detenção, né? Se for o caso, uma reclusão, mais multa, né? Aí ele vai ter que, se ele aplicar a multa, ele vai ter que ver ali qual o valor dessa multa. Então ele vai ter que ver os requisitos da lei para colocar o valor dessa multa. 5. Analisar a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por outra menos gravosa, tá? Então ele vai observar lá se existe a previsão na lei, a gente daqui a pouco fala um pouquinho melhor disso, se existe a previsão na lei de substituir essa pena privativa de liberdade por uma outra menos gravosa, ou seja, ele pode nesse caso ser aplicada uma pena alternativa. De repente, a situação em concreto exige lá, ele pega e fala, não, você foi condenado a 2 anos de prisão. Porém, por não ser um crime violento, a gente vai falar dessas hipóteses daqui a pouquinho, mas eu vou substituir essa pena, em vez de você cumprir a prisão, você vai cumprir trabalho comunitário. Você vai fazer 2 anos de prestação de serviço comunitário lá em um órgão que depois será indicado, tá? É isso que ele pode fazer. Ou vai substituir essa pena aí por uma pena aplicação de cestas básicas ou alguma outra que estiver combinada que existir a previsão na lei, tá? Então, na impossibilidade de pena alternativa, tá? Então, não dá para aplicar uma pena alternativa. O caso não pode ser aplicado. Existe a possibilidade da suspensão condicional da execução da pena, tá? Que é o famoso sursis. A gente vai falar um pouquinho disso também. 7. Analisar se o réu deve permanecer preso ou, se solto, ser decretada a sua prisão preventiva. Então, ao condenar, o réu deve observar o caso. Se o réu está preso, ele deve fundamentar por que o réu deve continuar preso durante o recurso, tá? Então, ele deve analisar essa situação. E se ele estiver solto, ele deve analisar se existe a necessidade dessa prisão preventiva. Se houver a necessidade da prisão preventiva, a gente fala um pouquinho depois, ele vai decretar essa prisão preventiva neste momento. Tá legal? Nós estudamos a prisão preventiva, os senhores se recordam disso. 8. Estipular o valor mínimo para indenização da vítima. Então, ele vai pegar lá e vai fixar um valor mínimo, tá? Se for o caso, se for aplicado, vai aplicar aí, estipular esse valor de indenização para a vítima, certo? Isso ele deve fazer, cumprir todos esses requisitos, devem ser devidamente cumpridos na sentença, tá legal? Primeiro, então, vamos lá. Vamos falar do primeiro ponto lá. As penas previstas em nosso ordenamento são as penas de privativas de liberdade, a restritiva de direitos e a de multa, né? Então, nós temos no nosso sistema de ordenamento jurídico 3 modalidades. Temos a pena privativa de liberdade, restritiva de direito e de multa. O juiz deve observar uma dessas aí. Ele não é livre para escolher uma nova pena. Ele não pode criar uma nova pena, certo? Ele não pode simplesmente tirar da cabeça e vai falar... eu não vou te condenar aqui, mas eu vou te condenar uma pena que eu vou inventar aqui. Ele vai lá e inventa uma outra pena. Vou te condenar a 50 chicotadas, tá? Isso não existe. Isso não existe. O juiz não pode fazer isso, certo? O juiz não pode inventar uma pena. Ele deve seguir aquilo que está previsto na lei, tá? Então, ele vai pegar lá. Caso o crime em questão possua 2 penas alternadamente combinadas, o juiz poderá escolher entre uma delas, certo? Então aqui, o que isso significa? Naqueles casos onde o juiz fala pena restritiva de direito, pena suspensão da CNH nos crimes de trânsito, né? Ou multa, certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai escolher se ele vai aplicar a multa ou a suspensão da CNH. Ou aquele no caso do Código Penal que temos vários crimes assim. Pena, detenção de 6 meses ou multa. Ele vai escolher. Vou aplicar a detenção ou eu vou aplicar a multa, certo? Tem que seguir o que a lei fala. Tem que olhar lá no tipo penal. O tipo penal fala uma ou outra. Se o tipo penal for diferente, se ele falar lá, havendo concomitantemente ali, o juiz deverá aplicar as duas. Ou seja, se ele fala lá, pena, detenção e multa, ele deve aplicar as duas, tá? Ele deve aplicar as duas no caso concreto, certo? Tá? Então temos lá, por exemplo, o crime de divulgação de segredo, crime previsto lá no 153 do CP.
E é um caso que eu acabei de falar. Ele possui a pena de detenção de 6 meses ou a multa. Então a juiz vai escolher uma ou outra, tá? Já o furto, né? O furto tem a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então ele tem que ser aplicado os dois, tá? Certo? Segundo, ele escolheu lá qual tipo de pena, né? Escolheu o tipo de pena. Então, após escolher a pena a ser aplicada, o juiz deverá ter em mente todas as circunstâncias que de alguma forma poderão alterar a pena, né? Que são circunstâncias assim. Então, nós entendemos aqui, nós temos no nosso sistema penal um sistema trifásico de aplicação de pena, certo? Então, como que funciona isso? Se a pena base é composta do mínimo legal mais as circunstâncias judiciais, certo? Então ele vai pegar e vai definir qual que é a pena base e as circunstâncias judiciais. Ou seja, as circunstâncias judiciais se identificam pelas situações que o crime foi cometido, certo? Então tem lá, a pena base lá é de 4 anos, certo? De 4 a 6 anos. Então ele vai olhar a pena base. Tem alguma circunstância judicial para ser aplicado? Não, não tem. Então a pena vai ficar no mínimo 4 anos, tá? 4 anos. Depois o que ele vai fazer? Vai se aplicar as agravantes e as atenuantes. Então temos aquelas situações, aquelas circunstâncias que agravam a pena e aquelas que atenuam, certo? Professor, como que ele calcula isso? Via de regra, uma pena, um atenuante elimina uma agravante. Então se ele tem lá 2 agravantes e 2 atenuantes, elas se eliminam e aí ele não vai aplicar nada. Agora, se ele tem lá, por exemplo, uma atenuante, ele vai se aplicar essa atenuante. Mas se a pena ficou no mínimo legal, não tem que se aplicar, tá? Se a pena está no mínimo legal, ele vai deixar de aplicar atenuante porque ela já está no mínimo, não tem como abaixar mais que isso, tá? E por último, na terceira fase, ele vai identificar aí as causas de aumento e de diminuição de pena, certo? Então se temos lá, aumenta-se a pena se o crime for cometido contra a mulher, por exemplo. Então, ele vai aplicar esse aumento de pena. Ou a diminuição. Diminui-se a pena de 1/6 se o crime for cometido em estado de necessidade ou se for cometido por violenta emoção, por exemplo. Então, vai lá e vai aplicar por final, ele vai aplicar essa diminuição da pena. Certo? Tá? Depois disso, como que funciona? Então, aí depois disso, tá? Deve aplicar a regra do artigo 33, né? Opa, desculpa. Já está faltando voz. Depois do 33 lá, o que significa isso? O que ele faz? As penas superiores a 8 anos, né? Ele aborda aqui no 33 o regime inicial de cumprimento de pena. E tem uma regra. O juiz não pode aplicar da forma que ele quiser. Então tá lá. As penas superiores a 8 anos receberão regime fechado. Ou seja, se a pena for superior a 8 anos, deve sempre aplicar regime fechado. Superiores a 4 anos, regime semiaberto. Tá? Então, via de regra, regime semiaberto se for superior a 4 anos. E se a pena for igual ou inferior a 4 anos, deve-se aplicar o regime aberto. Certo? Isso daqui é o regime inicial de cumprimento de pena. Tá? Só que é claro, isso vai depender do caso concreto, né? O caso concreto deve ser analisado aí, e existem algumas regras que ele vai observar para ver qual regime que ele vai cumprir. Se ele vai começar a cumprir a pena no regime fechado, se ele vai começar no regime semiaberto, ou se ele já vai direto para o regime semiaberto, tá? Caso haja pena de multa, o juiz deve se valer das evidências, né, dos autos sobre a condição financeira do réu e assim definir o montante a ser pago, tá? A multa será aplicada dessa forma. Ele vai analisar ali a circunstância do réu, né? O que ele tem, se o réu tem dinheiro, se o réu não tem, situação econômica, se ele trabalhava, se ele tem bens, se ele tem filhos, toda a circunstância, toda a situação do réu, ele vai analisar e ali, com base no valor de multa estipulado, ele vai definir qual é a multa que ele vai aplicar ao caso concreto, tá? E aí, nos termos do artigo 44, a pena de prisão de até 1 ano poderá ser convertida em uma restritiva de direito ou multa, tá? E as penas superiores a 1 ano até 4 anos poderão ser substituídas por 2 restritivas e uma multa, certo? Ou uma restritiva e uma multa. Então, o que isso significa?
Então, aqui estamos falando aí da substituição da pena. Se for aí uma pena de prisão de até 1 ano, ele pode converter a pena em uma restritiva de direito, ou pode apenas aplicar uma multa, se a pena for até 1 ano, tá? Se as penas forem superiores, forem de 1 a 4 anos, ele pode pegar e substituir essa pena por 2 restritivas de direito e uma multa. Quais são as restritivas de direito? Você vai poder ter que permanecer em sua residência no final de semana, ou você vai ter que deixar de comparecer em algum local, né? Se abster de comparecer em algum lugar. São penas assim, tá? Nesse sentido. E aí também pode incluir aí as penas alternativas, que é aquela prestação de serviço à comunidade, né? E aí também pode aplicar aí, ou se for naquelas casos de até 1 ano, pode substituir uma essa ou a multa, ou se for aí acima de 2 anos, acima de 1 ano até 4 anos, pode aplicar 2 dessas penas restritivas e uma de multa. Ou ele vai lá e fala, não, vou te aplicar uma pena restritiva, uma prestação de serviço à comunidade e uma multa que você vai pagar lá um valor X que vai ser convertido, aí, via de regra, acaba sendo convertido isso em cestas básicas, tá? Depois ele pode analisar a situação da suspensão do processo, tá? E aqui é extremamente importante, extremamente interessante. O que isso significa? Se não for possível a substituição da pena, se a lei não permitir que a pena seja substituída, né, em casos, por exemplo, que haja violência, caso de violência, não pode ser aplicada a substituição da pena. O juiz deve aí analisar o caso e ver se é possível substituir a pena, fazer o cabimento do sursis, né? Não é substituição, ele pode aplicar o sursis. O sursis nada mais é do que uma suspensão condicional da aplicação da pena, tá? Como funciona? Então aí, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, tá? Então vamos lá. A pena é inferior a 2 anos. Ele pode pegar e substituir a aplicação da pena pelo período de 2 a 4 anos, tá? E como funciona a substituição? Basicamente, ele vai deixar o réu não vai cumprir essa prisão, tá? Ele não vai prender o réu, não vai cumprir nenhuma outra medida para que ele seja preso. Porém, ele deve comparecer, cumprir alguns requisitos, né, que o juiz vai estipular, tá? Via de regra, ele vai ter que comparecer ao juiz esporadicamente lá para justificar o que ele anda fazendo da vida dele, certo? Durante esse período. Então, vamos lá. Ele vai poder aplicar esse período aí de 2 a 4 anos. Se dentro desse período ele cumpriu e não deixou de faltar, não deixou de cumprir nenhum ato, não cometeu nenhum outro crime, o juiz não vai aplicar a pena e ele vai dar essa pena como se estivesse paga, certo? Tá bom? Mas quando ele pode gozar desse benefício? Primeiro, ele não pode ser reincidente em crime doloso, tá? Então ele já não pode ser reincidente. Até pode ser reincidente em crime culposo, tá? Mas se for um crime doloso, não terá esse benefício. Segundo, culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. Então a lei vai analisar, ver se o réu teve uma parcela mínima de culpa no caso, vai analisar os antecedentes que ele tem, a conduta social, se ele é uma boa pessoa, e a personalidade do agente. Se isso for necessário, se isso for suficiente, ele pode aplicar o benefício, tá? Não seja indicada ou cabível a substituição. Então não pode ser cabível a substituição da pena, tá? A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Ou seja, se ele já houver uma condenação anterior por multa, apenas em pena de multa, ele pode gozar desse benefício, tá? A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos pode ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Então, se o réu aqui, mesmo naqueles casos lá, a pena aí é maior, é superior a 4 anos, tá? É acima de 4 anos. E ela é inferior a 6, o juiz pode deixar de aplicar a pena também, fazer a aplicação do sursis, né?
se o réu aí for maior de 70 anos de idade ou se ele tiver algum motivo de saúde, for doente, alguma situação que não seja recomendado ficar na prisão, ele poderá aplicar aí o sursis, tá? E depois aqui, falando agora da prisão, se estiverem presentes os motivos previstos no 312 e 313, que fala aqui da prisão preventiva, que nós já estudamos, o juiz poderá determinar que o réu seja preso preventivamente, tá? Então, se chegou no ato da sentença lá e o juiz entende que estão presentes alguns requisitos 312 ou 313 lá, ele vai ter que determinar a prisão do réu, tá? Poderá determinar a prisão preventiva do réu. Porém, a regra é sempre que o réu recorra, sempre que ele possa recorrer dessa sentença, em liberdade, tá? Porque a sentença que cabe recurso, ela não tem essa validade, não tem esse poder de determinar a prisão do réu, tá? É aí que entra aquela discussão da prisão em segunda instância e tudo mais. Porém, via de regra, ele foi condenado. Cabe recurso? Não pode ser preso, tá? E por último aí, né, como nós falamos, o juiz vai ter que fixar aí um valor mínimo para a reparação do dano pela infração, considerados prejuízos sofridos pelo ofendido, tá? E aí o que acontece? Ele vai lá e vai estipular, ó, cabe uma indenização para a vítima? Ele vai lá e estipula um valor mínimo, certo? Essa fixação não prejudicará eventual pleito por valores maiores a ser promovidos no juízo civil, tá? Então, a vítima pode ingressar com uma ação civil para cobrar esse dano, tá? Então, na verdade, ela tem a intenção apenas de limitar aí um valor passível aí para ser executado depois, um valor mínimo aí de indenização, tá legal? Então, aqui nós encerramos aí o que deve conter uma sentença. É bastante coisa, né? Parece uma situação bem simples, mas não. Ela é muita coisa. Aqui a gente falou um pouquinho de uma forma bem resumida. Então vale a pena depois pegar e ler um pouquinho de doutrina sobre o caso para estudar um pouquinho melhor sobre isso. Tá legal? Então encerramos aí o conteúdo de hoje. Eu acho que a gente falou até mais do que os outros vídeos, né? Mas encerramos aí a parte de sentença, tá legal? Então no próximo vídeo aí a gente vai falar sobre nulidades, tá? E aí depois a gente já fala um pouquinho também da nossa N2, tá legal? Um forte abraço para todo mundo. Qualquer coisa, estou à disposição nos canais de costume, já sabem quais são, que é o meu e-mail, lá pelo Portal Ava, o WhatsApp, ou até mesmo pelas redes sociais, podem me chamar lá que eu estou sempre à disposição, tá bom? Forte abraço a todos, se cuidem e até a próxima.